As cores do arco-íris, a brisa murmurar, o olhar apaixonado de alguém que está aprendendo a amar, as palavras de uma história, as estrelas a brilhar. Deus criou o mundo todo pra testemunhar. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar do amor. Que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Cada passo que eu der seja oferta de louvor. Pois enquanto eu viver, vou cantar do seu amor. As montanhas e os vales, os rios e os mares, alguém que estende a mão pra ajudar a levantar o seu irmão. Um sorriso de criança, o perfume de uma flor, testemunham em silêncio do amor do Criador. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar do amor. Que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Cada passo que eu der seja oferta de louvor. Pois enquanto eu viver, vou cantar, vou falar do seu amor. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar do amor. Que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Cada passo que eu der seja oferta de louvor. Pois enquanto eu viver, vou cantar do seu amor. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar do amor. Que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Cada passo que eu der seja oferta de louvor. Pois enquanto eu viver, vou cantar do seu amor. Vou testemunhar do amor. Que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Pessoal, boa noite, graça e paz a todos. Maravilha, prazer, alegria estar junto com vocês hoje. Foi nosso culto ao vivo, tá? E hoje temos a ceia também, a ceia do Senhor. Eu quero mandar um abraço a todos da família BVM,
Você que está nos visitando esta noite também, seja bem-vindo, tá bom? Vamos fazer uma oração, depois eu tenho alguns avisos aqui a estar falando também, tá passando, tá? E vamos ficar atentos. Enquanto isso, convida seus amigos, compartilhem aí, tá? Hoje estamos fazendo pelo Facebook, aí depois, amanhã já estarei postando no grupo da igreja do YouTube. E, lembrando, aproveita, quando você for na página da igreja, inscreva-se lá e para a gente ter maior quantidade de pessoas inscritas, para ter precisa de uma certa quantidade para fazer a transmissão ao vivo, aí nos ajuda demais nisso, tá bom? Quero fazer essa primeira oração da noite, e gostaria de falar que se você tiver algo a colocar na presença de Deus, aproveite, faça, vamos estar orando ao nosso Pai nesse momento, tá bom? Pai querido, obrigado a Deus por esse tempo gostoso, obrigado pelo privilégio de estarmos juntos, obrigado por cada irmão que está aqui, ó Pai, para juntos adorarmos ao Senhor. Não é o ideal, ó Pai, não é o que nós gostaríamos de estar adorando ao Senhor, gostaríamos de estar juntos na igreja, em família, mas não é possível no momento. Então, nos ajude para que logo estejamos juntos e que esse culto chegue, ó Pai, ao trono da Tua graça, ó Pai, e que o Senhor aceite. É o melhor que podemos estar fazendo para Ti, ó Pai, é de coração. Abençoe todos que estão aqui, abençoe os nossos irmãos que estão do outro lado aí ouvindo essa oração, com seus problemas, com suas crises, com suas dificuldades, abençoe a eles, aqueles que precisam de um milagre, aqueles que precisam de cura, aqueles que estão desanimados, preocupados, de paz, de graça, de alegria, a todos, ó Pai, a todos. Deus amado, continue conosco. Esse é o nosso culto, para a tua e tua glória. Peço também pelos missionários espalhados pelo mundo, pelos pastores. Peço, ó Pai, pelos nossos líderes políticos, não só do Brasil como do mundo, para que eles tenham sabedoria de lidar com esse momento tão difícil que o mundo está vivendo, ó Pai. E que possamos estar aprendendo as lições que tu quer ensinar para nós nesse momento. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Pessoal, quero dar alguns avisinhos aqui, tá? Até daqui a pouquinho entra os louvores. Terça-feira, todas as mulheres, hein? Tem muita coisa para vocês. Terça-feira tem a MCM, que as meninas estão fazendo pelo Skype, às 20 horas. Os estudos têm sido maravilhosos, tá? Quem quiser, se você não é da nossa igreja, mas quer participar, entre em contato, tá? Manda uma mensagem box aí, e aí vamos entrar em contato com você, e terça-feira às 20 horas você estará participando. É pelo Skype, tá? Sexta-feira, terça é a reunião, o estudo das mulheres. Sexta-feira é um momento muito especial para você que é mãe, para você que é gestante, ou para você que de repente é avó, tem seus netinhos e quer conversar, ter um momento, uma troca de experiência muito legal. Sexta-feira às 20h30, tem a Bruna, esposa do pastor Cristiano Poleto, lá de Concórdia, Santa Catarina. Ela está dando um curso, um momento de aprendizado. O tema é Desafios na Educação. Puxa, é um momento tão difícil, não é verdade? E ela e o seu esposo são pais de 2 crianças lindas, então ela está dando dica, é um bate-papo dos desafios de se educar, de se ensinar a palavra de Deus, como estar passando esses princípios cristãos para as crianças. É fantástico, tá? Sexta-feira às 20h30. Se você quiser participar também, coloque aí, manda uma mensagem box, vamos estar direcionando, tá? É gratuito, é um momento muito legal e as vagas são limitadas para que possa estar sendo bem organizado, tá bom? Sábado, as mulheres estão com tudo, hein? Sábado, às 10 horas da manhã, a Juliana, esposa do pastor Mateus Negri, eles são missionários lá na África do Sul. E ela também tem um trabalho muito legal voltado às mulheres. E sábado, às 10 horas da manhã, ela estará dando uma palestra sobre crise. Na crise. Esse momento de crise, como lidar, né? E a gente tem visto, não é fácil para as mulheres, na correria, cuidar de esposo, cuidar de filhos, algumas trabalham, é tanta coisa. Como lidar nesse momento de crise? Ela escreveu um livro recentemente sobre isso. Então, sábado, 10 horas da manhã, você que é mulher, quer participar, é gratuito também, coloca aí em inbox, pastor, eu vou te direcionar às pessoas responsáveis, lembrando também, é limitado para que seja bem legal, tá bom? No demais, pessoal,
Segunda-feira, quarta-feira e sábado teremos nossas células virtuais. Eu estou organizando essa semana. Então, se você quiser participar, me avise, tá bom? Se possível, atualize seu WhatsApp, porque o WhatsApp dá até para 8 pessoas. Se o grupo ficar muito maior, nós vamos fazer por Skype ou pelo Zoom, tá? Mas se você quiser, manda aí. Pastor, eu quero. Segunda-feira, 19 horas ou 8h30. Quarta-feira, segunda 19 ou 20h30. Quarta-feira, 19 ou 20h30. Sábado, 19 ou 20h30, tá bom? Não precisa ser da igreja, pastor, eu quero participar, me avise também. Manda inbox. Quinta-feira, Roda dos Esclarecedores, às 19h30. Aqui na página da igreja também. Aguardo vocês, nosso culto de estudo, tá? Pessoal, depois vai ter nas inscrições aí, depois de terminar, vou colocar o número da conta da igreja. Se você quiser fazer um depósito, fazer uma transferência, nos abençoar, será bem-vindo, tá bom? No demais, vamos adorar a Deus agora, levar a Ele nossa adoração e depois vemos com a palavra e logo depois com a ceia do Senhor. Deus abençoe, vamos adorar a Deus.
Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és início, meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros desta terra. Incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou o meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim. Morreu por mim, pensou em mim, me amou. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és início, meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros desta terra. Incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou o meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim. Morreu por mim, pensou em mim, me amou. Por amor, sua vida entregou o meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim. Morreu por mim, pensou em mim, me amou. Como a flor machucada no jardim. Morreu por mim, pensou em mim, me amou. Obrigada, Deus, pela tua morte, pelo teu sangue que foi vertido, ó Deus, por cada um de nós, ó Pai. Sangue este precioso que
nos traz, ó Pai, de volta ao Senhor, que perdoa os nossos pecados e que nos limpa, ó Deus. Nós agradecemos, ó Deus, por Tua graça, por Teu amor, por Tua misericórdia sobre as nossas vidas, ó Deus. Ó Santo Espírito, fale a cada coração nesta noite, ó Pai, neste tempo, ó Pai. Ó Deus, que o Senhor esteja nos abençoando, ó Deus, nos dando inteligência e sabedoria, ó Deus, durante este tempo, ó Pai, tempos de dificuldade, ó Pai. Mas sabemos que o Teu Santo Espírito está para nos consolar e por isso nós agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Obrigado, Deus, pelo Teu sangue. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a Tua voz, fala de Tua justiça.
nós glorificamos o teu nome, ó Deus. Amém. Amém. Maravilha, pessoal, que saudade que eu tava de poder cultuar junto com o nosso louvor, parecendo um culto. E eu sei que você que está aí está morrendo de vontade também. Puxa vida, que obrigado, pessoal, obrigado a todos. É uma alegria mesmo. Eu espero que vocês possam ter sentido um pouquinho disso, tá bom? Gente, não sabemos ao certo quando tudo isso vai voltar ao normal, tá? Mas como eu tenho falado para a rede social, o grupo que nós temos no WhatsApp da igreja, talvez alguns da Igreja Batista de Muniz estejam assistindo e não nos acompanham ou não estejam muito a par. A princípio nós vamos poder estar voltando, irmãos, quando estiver tudo 100%, tá? Aqui em Cajati ainda não foi liberado, então a gente não pode nos reunir. Porém, quando houver a flexibilização, como eu estou vendo em algumas cidades aqui, a ideia de voltar com 30%, aí acima de 60 anos não poderão estar presentes, crianças até 10 ou 12 anos não poderão. Então, para a nossa realidade, da nossa igreja, vai ser difícil, o irmão pode, tu não pode. Então vamos, por enquanto, vivermos desta forma, irmãos, tá? Em unidade, através desse mundo virtual, bênção que hoje temos essa possibilidade. Então é uma alegria. Mas creio em Deus que logo tudo isso acabará e poderemos estar juntos na casa do nosso Pai, ou na igreja, no lugar, em família, para adorarmos a Deus, reunidos, tá, gente? Puxa vida, é uma saudade imensa. Hoje eu falei com a Mari aqui em casa, eu falei, puxa amor, que eu não vejo a hora de acabar tudo isso, porque estar numa igreja, não poder abraçar, não poder beijar, não poder... Tem as nossas crianças que a gente... É muito difícil, gente. Mas, enfim, logo tudo isso acaba. Essa é a esperança que temos. Por isso, não tenha medo, tenha esperança. Amém? Gente, hoje vamos fazer a ceia. A nossa ceia vai ser depois da palavra, tá bom? Não vamos ter a separação da sala, das crianças, então vamos ter a palavra e depois cearemos juntos. E hoje eu quero falar de um assunto que eu queria tratar na quinta, mas eu dei continuidade no estudo de Atos e eu quero falar hoje. Tá? Vivemos essa semana passada, veio um assunto à tona no mundo inteiro, como se já não bastasse a Covid, todas essas questões políticas, doença, saltou aos olhos a questão do racismo. O senhor George Floyd, lá nos Estados Unidos, que acabou sendo morto por um policial. Aqui no Brasil tivemos o Miguelzinho, lá na cidade de Tamandaré. Menino, filho de uma empregada doméstica, ao qual por negligência da sua patroa acabou acontecendo aquele desastre. E aí nós vemos questões raciais, sim, nós vemos um problema social, preconceito racial, uma série de fatores. E tudo isso incomoda nosso coração. E tudo isso nos deixa nervosos. E infelizmente, às vezes, a reação se torna pior do que a ação. Aí os movimentos que acontecem geram violência, geram uma série de protestos. E o que me leva a pensar nisso tudo, gente? Isso mostra quem somos de fato. Entende? Isso mostra o que está dentro de nós de verdade. E hoje, antes de entrar no texto, eu quero explicar um pouco que a ideia de racismo, essa ideia de preconceito, faz parte da existência humana, desde que o homem é homem. Por exemplo, nós vemos que o próprio povo de Israel, que é um povo que sofreu muito, o povo de Israel é um povo que sofreu muito, os negros sofreram e sofrem muito, historicamente o povo de Israel também. Tal ponto que os judeus, o adjetivo de sofrimento é devido aos judeus. Quando você vê alguém muito sofrendo, você fala, judiaram da pessoa. Esse termo judiar vem de judeu, porque o judeu entende-se um povo sofrido. Então é um povo que sofreu demais. Mas olha que interessante, mesmo esse povo sofrido, eles também são preconceituosos.
Quando vemos a história bíblica, quando o povo de Israel voltou, o povo judeu voltou do exílio da Babilônia, aqueles judeus que ficaram lá, aqueles que eram mais simples, mais pobrezinhos, mais doentes, que acabaram casando com outras pessoas de outras nações, e aí formaram a nação samaritana, os judeus que vieram da Babilônia não aceitaram eles como irmãos, mesmo sendo irmãos de sangue. Mas eles misturaram com outros povos. Eles miscigenaram. E aí aqueles judeus olharam para ele e falaram: vocês não prestam. Vocês são uma classe abaixo de nós. Tanto que os samaritanos, eles têm um Antigo Testamento diferente do Antigo Testamento do judeu. A Bíblia mostra quão preconceituoso é. Por exemplo, quando nós vemos a parábola do bom samaritano, esse título, o bom samaritano, ele não está na Bíblia. Não está na Bíblia, tá? O foco não é mostrar como o samaritano foi bom, mas o foco é mostrar como o sacerdote judeu e o levita judeu eram ruins. Mas a pessoa, o homem que fez essa, que separou esse texto, quando ele fez essa, ele estava estudando a Bíblia, o preconceito estava tão dentro dele que ele colocou como a parábola do bom samaritano. Mas pastor, o que isso é preconceituoso? Porque quando nós falamos que é o bom samaritano, entendemos que todos os samaritanos não prestam, mas aquele era a exceção, aquele era bom. É como a gente falar de um argentino gente boa. É como se todos os argentinos fossem chato e um for gente boa. Ou falar de um corintiano gente boa. Falar, esse corintiano é gente boa. Já ouvi, já teve aqui manifestações aqui. Então, isto são termos carregados de preconceito. E o povo judeu era um povo preconceituoso contra os samaritanos. Quando Jesus vai lá em Samaria, lá no tanque, e tem a mulher samaritana, ele conversando com aquela mulher, primeiro, o homem já não conversava com uma mulher, porque a mulher era vista como um ser inferior. Você vê no Antigo Testamento, a mulher era posse. Não cobiçareis o boi do seu vizinho, não cobiçareis a ovelha do seu vizinho, não cobiçareis a mulher do seu vizinho. Era posse. A mulher não era contada na parte do censo. Testemunho de mulher não era aceito. Então mulher era um ser muito inferior. Aí de repente os discípulos veem Jesus conversando com uma mulher samaritana. E ele se enche de preconceitos. Em outra passagem da Bíblia, quando o povo judeu, Jesus e seus discípulos passam por uma aldeia samaritana, e esse pessoal dos samaritanos, como eles não gostavam de judeus também, eles tocam Jesus e os discípulos da cidade deles. Os discípulos de Jesus falam assim: Jesus, mestre, quer que a gente ore e caia fogo e mate esses samaritanos? Olha aí, irmãos. Preconceito, discriminação racial, gente do mesmo sangue. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu estou querendo dizer que isso faz parte do pecado do homem. Eu e você somos carregados de preconceito. Eu e você somos carregados dessa questão ruim dentro de nós. Quando nós olhamos aquele policial branco que matou aquele homem por ser negro, quando nós olhamos aquela mulher rica, patricinha, que foi negligente com o filho da empregada que era negro e pobre, e a gente se enche de ódio. Mas aí eu tenho que me olhar no espelho e ver aonde eu sou preconceituoso. E eu sou preconceituoso. Você é preconceituoso? Mas em quê? Em tantas coisas. Porque, gente, quando Deus criou o homem, Ele criou a humanidade. E aí o homem cria as raças. O homem começa a ver quem é melhor do que o outro, distingue classe social daqueles que são melhores e piores. E o texto que eu vou ler hoje, eu gostaria que você abrisse aí. E é um texto muito legal, muito legal. Romanos, capítulo 9. Gente, Paulo que escreveu Romanos. E Paulo é um cara que quando a gente vê assim, Deus chamou ele para pregar para os gentios. Quem que eram os gentios? Aqueles que não eram judeus, certo? Quando Paulo chega, ele se converte, ele procura Pedro. Pedro era o homem que estava na liderança da igreja. Mas Pedro, olha só, Pedro ele era preconceituoso com os gentios, que Pedro achava que só os judeus deveriam ser salvos. Paulo, a palavra de Deus diz, quando Paulo vai conversar com Pedro, Paulo chega a brigar com Pedro, porque Pedro, quando estava longe dos judeus, ele conversava com os gentios, mas quando ele via que tinha algum judeu perto, ele não conversava com os gentios. Aí Paulo chama ele de hipócrita. Forte, né? Porque Pedro era preconceituoso contra os gentios. Para Pedro, só os judeus eram salvos, e os gentios que fossem para o inferno.
Aí a gente olha o coração de Paulo e fala, cara, que coração missionário de Paulo. O coração de Paulo ardia pelos gentios, o coração de Paulo era para os gentios. Não era isso, não. Não era isso. E olha, a Bíblia é tão fantástica, irmãos, porque ela mostra o que está dentro de nós. E esses homens, eles eram tão humanos quanto a gente. Abre lá, Romanos, capítulo 9. Eu vou ler do versículo 1 em diante. Diz assim: digo a verdade em Cristo. Gente, presta atenção no que Paulo está escrevendo nessa carta. Olha o risco que ele estava correndo. Ele está escrevendo uma carta para o povo de Roma, para romanos, entende? Não eram judeus. Talvez judeus que vivessem em Roma, mas direcionado a romanos. Ele diz assim, ó: digo a verdade em Cristo. Eu não minto. A minha consciência o confirma no Espírito Santo. Então ele está dizendo, o que eu estou falando para vocês é tão verdade que é na presença de Deus eu não estou mentindo. Pois, versículo 2, eu tenho grande tristeza e constante angústia em meu coração. Mas por que, Paulo? Pois eu até desejaria, presta atenção, gente, ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor dos meus irmãos. Mas que irmãos, Paulo? Os irmãos da minha raça, o povo de Israel. Caramba, gente. Vocês estão entendendo o que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo assim, ó, na presença de Cristo, eu vou abrir meu coração para vocês. Eu preferiria ser amaldiçoado e separado de Cristo, ou seja, talvez nem para o céu, para que o povo da minha raça, o povo de Israel, fosse salvo. Vocês percebem que ele não está falando dos gentios? Você está vendo como essa declaração de Paulo é uma declaração cheio de amor ao seu povo, mas de outra forma também exclusivista, porque é só para Israel, não para o povo gentil, não para o povo romano. É como se ele falasse assim, gente, eu posso falar uma coisa para vocês? Ele está escrevendo uma carta para os romanos. Olha, eu vou abrir o coração, eu sei que talvez vocês não gostem que vão ouvir, mas olha, eu preferia perder minha salvação, eu preferia ser amaldiçoado, mas que todo o povo judeu fosse salvo. Mas Paulo, e nós que somos romanos? Vocês não são minha raça. É o termo que ele usa aqui, ó. É o termo. Eu gostaria de ser amaldiçoado e separado de Cristo para que todos da minha raça fossem salvos. Olha lá, irmãos. O apóstolo Paulo também tinha suas dificuldades com os gentios. O apóstolo Paulo, lembre-se, ele era fariseu antes, ele era um cara apegado à lei. E farisaísmo era a lei pura, era judeu que era salvo e pronto, acabou. Mas mesmo com Cristo na vida dele, dentro dele, mesmo ele pregando para gentios, ele ainda fala, cara, se eu pudesse, eu dava minha vida por todo judeu. É como se eu, Márcio, pastor Márcio do Brasil, fosse pregar no Canadá e chegasse para os canadenses e falasse, gente, olha, se eu pudesse, eu dava a minha vida, eu abria a mão da minha salvação para que o povo da minha raça fosse salvo, para que os brasileiros fossem salvos. Qual o impacto que isso causaria no coração dos canadenses? Pô, então você não liga para nós? Entende o risco que Paulo passou? Mas veja bem, irmãos, Paulo depois ele vai discorrer. Depois você lê com o tempo esse capítulo inteiro. Paulo ele vai dizer o seguinte, por quê? Porque para o povo de Israel veio a salvação, para o povo de Israel veio Cristo, para o povo de... Ele começa a falar, mas de repente ele fala assim, lá no final desse capítulo, ele diz o seguinte, este povo era muito orgulhoso. Este povo, ele achava, os judeus, eles achavam que, ó, no versículo 22. Versículo 22, Paulo vai dizer assim, Romanos 9, 22. E se Deus, querendo mostrar a sua ira e tornar conhecido o seu poder, suportou com grande paciência os vasos de sua ira, preparados para a destruição,
Que dizer se ele fez isto para tornar conhecidas as riquezas da sua glória aos vasos de sua misericórdia, que preparou de antemão para a glória, ou seja, a nós, a quem também chamou, não apenas dentre os judeus, mas também dentre os gentios? Como ele diz em Oséias, eu chamarei meu povo, a quem não é o meu povo, e chamarei a minha amada, a quem não é a minha amada. E acontecerá que no lugar em que se lhes declarou, vocês são meu povo, eles serão chamados filhos do Deus vivo. Aí Paulo diz o seguinte, gente, Deus chama quem Ele quer para ser povo deles, não somos nós, o povo de Israel. Paulo está dizendo, não somos os judeus, o povo escolhido de Deus, o povo escolhido é todos a quem Deus chama. E é baseado nisso, nesse conhecimento, que Paulo entende que todos merecem a salvação. Todos podem ser filhos de Deus. E Paulo abre mão do seu conceito preconceituoso de outras raças para pregar o amor. Entende? Paulo entendia que para Deus não havia, como ele diz lá em Gálatas também, em Cristo não há grego, não há judeu, em Cristo não há homem, não há mulher, em Cristo não há escravo, não há livre. Irmãos, Paulo, para pregar o evangelho, ele teve que abrir mão de todo o preconceito que ele tinha. Paulo era fariseu. Para Paulo, mulher era um subgrupo. Mas de repente Paulo começa a conviver com lideranças femininas nas igrejas. Você tem noção do que para isso era dificultoso com Paulo? Inclusive, em uma das suas cartas, ele manda um abraço às suas irmãs que têm culto nas suas casas. Irmãos, um homem farisaico como Paulo, a entender o ministério de uma mulher, isso é fantástico. Quando ele chega na carta de Timóteo, ele fala, olha Timóteo, eu admiro a tua avó, a tua mãe. Irmãos, para um homem fariseu, dar honra a uma mulher era algo absurdo, e Paulo começa a abrir mão de tudo isso. Ele entende que para Deus homem e mulher é igual, ele entende que para Deus judeu e gentil é igual, ele entende que para Deus escravo e homem livre é igual. E isso nós vimos nas cartas de Filemão, por exemplo, onde ele prega para um escravo na cadeia, e aí ele fala, esse escravo que eu gerei na cadeia é meu irmão. Coisa que seria impossível Paulo dizer isso antes de se converter como um fariseu. Ele só consegue entender que um preso, um homem que foi preso, um escravo inclusive, é seu irmão por causa da graça de Cristo. Sabe, meus irmãos, faz parte de nós como seres humanos fazer divisões. Faz parte de nós, seres humanos, entender que branco é melhor do que o negro, que o rico é melhor do que o pobre, que o escravo é pior do que o senhor. Faz parte da nossa gênese pecaminosa. E aí que entra a ceia. Este momento tão especial que nós vamos participar. O que é ceia? É comer na mesa, juntos. Olha que loucura. Lembra-se da última ceia de Jesus? Quem estava lá? Só gente boa. Só gente boa. Um brigando com o outro. Um querendo ser melhor do que o outro. Um pede um negócio, um pede outro, começa a ter discussão. Um se acha melhor do que o outro. Inclusive Judas, que havia traído, já estava lá na ceia. E está todo mundo na mesa. Está todo mundo participando daquela última refeição. E aí a gente fala assim, bom, mas Jesus ensinou, então acho que o povo entendeu. Não entendeu, que você vai ver em Paulo, em Corinto, quando ele vai tratar sobre a ceia, ele fala, ó, na ceia de vocês, cara, tá tudo errado. Porque o cara que é rico come bastante, o pobre não come nada. O cara que é rico tem lugar de honra, o pobre não come nada, fica lá escondido. E tá tudo errado, tá tudo errado. Porque na ceia da igreja de Corinto, ele era preconceituosa também. A ceia da igreja de Corinto era dado honra a quem era rico, quem era pobre passava fome. Na ceia da igreja de Corinto, os ricos tinham lugar de honra, os pobres não. E Paulo chega com os dois pés no peito do pessoal de Corinto. E aí?
Será que nas nossas igrejas não acontece isso? Será que você não age assim? Será que você não dá mais honra a quem tem dinheiro? Porque quando a gente olha tudo isso que aconteceu no Brasil e no mundo, com o senhor negro nos Estados Unidos, com o menino aqui, isso revolta a gente. Revolta. Mas quantas vezes nós destratamos alguém por ser pobre, miserável? Quantas vezes nós convidamos para ir para a igreja os nossos amigos que são ricos, porque a gente pensa assim, cara, se esse camarada for para a igreja, imagina o dízimo desse cara, hein? Hã? Aí a gente olha nossos amigos, aqueles conhecidos que são pobrezinhos, que aí você fala assim, puxa vida, se for para a igreja só vai dar trabalho, cara. Isso é preconceito. Meus irmãos, a ceia de Cristo não é apenas um memorial até que ele venha, mas a ceia de Cristo é um memorial e uma participação da família, irmãos. São irmãos que sentam-se à mesa. E aí eu como pastor, eu posso dizer sem sombra de dúvida, eu sou preconceituoso, a minha igreja há preconceito sim, porque somos humanos. Agora nosso desafio é superar e vencer. Talvez eu não seja preconceituoso contra a cor, contra a raça, mas eu seja preconceituoso com a questão social. Entende? Todos nós temos nossos problemas. Por exemplo, os judeus tinham diferença com os samaritanos. A igreja, a mesa da ceia é para todos. A mesa de Cristo, a ceia de Cristo, é para participar negro, branco, japonês, é para participar índio, é para participar o dono da empresa junto com o funcionário da empresa. Olha que coisa maravilhosa, já parou para pensar nisso? É o que Paulo fala também. Quando vocês se reúnem, é tudo igual. A ceia de Cristo é para o cara que votou no Bolsonaro sentar junto com o cara que votou no Lula e trocar em cálice, gente. Se nós não soubermos superar isso, nós estamos muito distante do que é o Evangelho. Porque lembra-se, eu falo do preconceito racial. Eu falo do preconceito e isso me arde. Mas eu não consigo ver como irmão, eu não consigo amar aquele que pensa de forma política diferente comigo. Ué, será que eu sou diferente do homem que matou o negro? Eu sou diferente da mulher que não quis cuidar do filho da empregada? Se a nossa igreja não for uma igreja para todos, a nossa igreja não é uma igreja para ninguém. Porque se eu for definir quem pode e quem não pode ser membro da igreja ou participar comigo na ceia, sabe por que eu não estou preparado? Porque entendo uma coisa, todos nós somos filhos adotivos de Deus. Entende? O filho não escolhe quem vai ser seu irmão. Quem escolhe quem vai ser adotado é o pai. Eu, Márcio, eu não tenho direito de escolher quem vai ser meu irmão. Eu não posso chegar para Deus e falar, esse não. Deus chama um para ser meu irmão. Sabe qual que é a minha função? Amém. É difícil? Lembra da parábola do filho pródigo? O foco não é o filho que gastou e voltou. O foco é o filho que trabalhou e que se achava melhor do que o teu irmão e não quis aceitar seu irmão de volta. Meus irmãos, a ceia é momento de união. A ceia é aquele jantar onde todos participamos, porque é o Pai que convida. É o Pai que convida, não somos nós. Não é aquele negócio de eu chamar meu clubinho para participar. Não, é para todos. Por que eu estou dizendo isso? Porque esses preconceitos estão dentro de nós. Essas questões estão dentro de nós e vai gerando um câncer espiritual que só vai piorando, irmãos. Aí daqui a pouco, sem menos perceber, as igrejas estão sendo segregadas. Não a segregação racial como havia nos Estados Unidos no século passado, em igrejas de negro, igrejas de branco. Não. Mas talvez tenha igreja de pobres e igreja de rico. Não, essa igreja aqui é só gente rica.
O problema não é os que estão de fora pensar que é só de gente rica. O problema é quando os de dentro acham, não, nossa igreja é só elite. E o problema também tem outro extremo, aquela igreja dos irmãozinhos simples e fala, não, nós somos humildes, o reino do céu é nosso e todo rico não presta, então o rico aqui não entra. Não, é a igreja de todos. A igreja do corintiano e do palmeirense. Todos vêm, celebram, assistem seu jogo, Palmeiras e Corinthians, Palmeiras ganha do Corinthians e os dois vão pro culto, sentam e tomam ceia junto. A igreja é o lugar onde argentino e brasileiro celebram junto. A igreja é o local onde o de direita senta com o de esquerda, esquece das adversidades e fala, o nosso Pai é o mesmo. Porque, irmãos, se nós não superarmos este tipo de preconceito, eu te faço uma pergunta. Como você vai cear? Como que você vai sentar ao lado da mesa de alguém que o Pai colocar no teu lado? E eu posso te dizer uma coisa por experiência própria, Deus faz isso. Sabe escola, quando você não gosta de um aluno e você pode escolher a sua turminha, aí de repente tem um que você não gosta, o professor fala, Márcio, vai fazer o trabalho com o Joãozinho. Nossa, logo ele. Deus faz isso. Às vezes aquelas pessoas que você detesta, aquelas pessoas que você não gosta, Deus vai cobrar de você evangelizar essas pessoas, porque é muito fácil eu evangelizar judeu, mas e quando eu tiver que evangelizar samaritano? Ah, os samaritanos eu quero que caia fogo do céu e os elimine. Aí Jesus responde como para os discípulos? Vocês não entendem que espírito vocês são? Eu vim para trazer vida, não morte. E muitas vezes nós agimos como os discípulos, andando com Jesus, aprendendo com Jesus, mas com aqueles que pensam diferente. Nós queremos que fogo caia do céu e que elimine todos. Nós queremos que os negros sejam eliminados, nós queremos que os pobres sejam eliminados, nós queremos que o pessoal da direita seja eliminado, nós queremos que o pessoal da esquerda seja eliminado, nós queremos que os assembleanos acabem, os assembleanos querem que o batista morra, os batistas querem que os presbiterianos, e assim vai. E assim vai. E aí me responda uma coisa, gente. Quando estivermos no céu, como participaremos das bodas do Cordeiro? Se o Pai colocar eu, Márcio, branco, torcedor do Santos, ao lado do Tonho, negro, torcedor do Palmeiras, ao lado do outro que votou no PT, e do lado dele tem outro que votou no Bolsonaro. E quando Deus... E aí, meu irmão? Sabe que engraçado? Se a gente não aprender a conviver com essas diferenças agora, como será na eternidade? Meus irmãos, o amor de Cristo está acima de tudo. Paulo, lembra do texto que nós vemos? Paulo era cheio de preconceitos também. Paulo abriu o coração e ele falou assim, olha, se fosse possível, eu morria pela minha raça, Israel. Mas Paulo entendeu que o chamado dele não é para Israel, para o povo judeu. Paulo entendeu que era para os gentios. E sabe o que é maravilhoso nisso tudo? Que a gente vai ver agora. Pula um pouquinho lá para frente. E esse texto é fantástico. Romanos capítulo 10, versículo 1 até o versículo 4. Depois, por favor, depois você leia Romanos, é um livro fantástico, fantástico. 10, de 1 a 4, ele vai dizer assim, ó. Irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos. Eu posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, olha só. Mas o seu zelo não se baseia no conhecimento de Deus. Porquanto, ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se submeteram à justiça de Deus. O que Paulo está dizendo? Os judeus, eles acham que a só lei vai salvar eles. Os judeus não conhecem a graça, eles precisam. Agora, irmão, olha esse versículo 4. Tem um louvor que é fantástico, é lindo demais.
Porque o fim da lei é Cristo. Para a justificação de todo o que crê. Irmãos, Cristo acabou com a lei. A lei era para... Sabe por que acabou com a lei? Porque a lei dizia assim, só os judeus são salvos. A salvação é para todos. A lei dizia assim, só o sacerdote podia orar para Deus. A graça diz, todos podem orar para Deus. A lei dizia o seguinte, se você pecar, você tem que fazer coisas, boas obras, para a graça fala, é se arrepender dos pecados. A lei mostrava que se você fosse buscar através das suas próprias mãos, você poderia ser salvo. A lei dizia basicamente o seguinte, obedeça para amar. Lembra da história do jovem rico que chegou para Jesus? Conhece o mandamento? Ele falou, faço isso, isso, isso. Jesus falou, muito bom. Aquele jovem rico, ele cumpria os mandamentos, mas não por amor, ele fazia por ritualístico. A lei era assim, faça a lei e depois ame. Sabe o que a graça diz? Se você ama, faça boas obras. Irmãos, a lei diz, faça, obedeça, depois ame. A graça diz, você ama, então obedeça. Porque o fim da lei é Cristo. Para a justificação de todo aquele que nele crê, Gálatas 3,26, quer judeu, quer grego, quer homem, quer mulher, quer escravo, quer livre, para todos. Quer para negro, para branco, para corintiano, palmeirense, santista, de esquerda, de direita, para todos. Para todos. O evangelho não é meu, o evangelho não é teu, o evangelho é Cristo, palavra de salvação a todos nós. Meus irmãos, quando nós entendemos que a graça é um favor imerecido, eu não mereço, ninguém merece. E eu não estou dizendo isso porque é fácil para mim, não. Não estou dizendo que é fácil para mim. A graça, ela é um tapa na nossa cara. A maior demonstração de graça que eu vejo com Cristo é lá na cruz, quando aquele ladrão que estava pagando pelos pecados dele, pelos crimes dele, Jesus fala, você está salvo. Eu não sei se eu acharia justo. Se eu estivesse lá no pé da cruz, eu acho que eu falava, que o cara matou, o cara fez isso, ele merece ir para o inferno. Mas o dono do céu é Cristo. Meu. Quem vai preparar a mesa para cear no céu é Cristo. E Cristo está dizendo, este ladrão vai estar comigo hoje no paraíso. E aí? Sabe, meus irmãos? O reino de Deus é tão maravilhoso. A graça de Deus é tão abundante que nos incomoda. Participar da ceia com aqueles a quem amamos é incrível. É incrível. Mas a maior dificuldade é participar da ceia com Judas na mesa, que ele estava lá na ceia. Vocês observam que Jesus não tirou Judas da mesa. Judas só saiu na hora que Judas falou, mestre, sou eu? Aí Jesus falou, bom, agora vai fazer o que você tem que fazer. Mas só Judas participou, Jesus lavou os pés de Judas. Lembra? O lava-pés? Jesus lavou os pés de Judas, gente. Judas sentou na mesa. Judas comeu a primeira taça, ele tomou. Ele comeu comida. Ele se divertiu na mesa. Não cabe a nós distinguir quem participa ou quem não participa. Não cabe a nós dizer quem é digno e quem não é digno. É Deus quem diz isso. Mas o que eu quero deixar hoje para nós é que cada um de nós olhe para dentro, gente. E talvez esse racismo que aconteceu nos Estados Unidos te revolte tanto quanto me revoltou. Talvez aquilo que aconteceu com aquela mulher em Tamandaré, que não cuidou do filho da empregada, que era negro e pobre, te revolte assim como me revoltou. Essa mulher merece cadeia, merece apodrecer na cadeia. Mas talvez o teu sentimento com outras pessoas, que não seja negro, mas talvez seja teu vizinho, branco, classe média, mas que por algum motivo você não gosta dessa pessoa.
E eu posso falar, talvez você nunca evangelizou essa pessoa com medo dela se converter. E você fala, eu não quero essa desgrama no céu, não. Nós fazemos isso. Paulo pensava nisso. Pedro pensou assim. Jonas pensou assim quando Jesus falou, vai evangelizar Nínive. Jonas, de jeito nenhum, eu quero que eles morram. Vocês entendem? Faz parte. Mas a graça de Deus vem e nos mostra que eu não merecia ser salvo. Que você não merecia ser salvo. E o fim da lei é Cristo. Cristo finaliza a lei. Cristo cumpre a lei. E agora vem a graça, que é um peso muito maior do que a lei. Porque a lei dizia, se você se circuncidar, se você fizer tudo, você é meu irmão judeu. A graça diz, você não precisa circuncidar. Você não precisa fazer essas coisas para que faça parte do meu povo. Você precisa crer. Crer no Senhor Jesus. Mude de vida. Obedeça a Cristo. Sendo você um corrupto, sendo você uma prostituta, sendo você um traficante, sendo você quem quer que seja. Se você entregar a tua vida a Cristo e deixar o Espírito Santo te mudar, você é salvo. Mesmo que, e apesar que, o pastor não entenda, tua família não entenda e teus amigos não entendam. E possivelmente talvez não vai entender no primeiro momento, porque a graça, ela incomoda. Mas o importante é quando nós sabemos que o Pai nos ama. Eu quero deixar essa palavra hoje, que o amor de Cristo une. A ceia é muito além, irmãos, é muito além. A nossa ceia, ela é exclusivista, sim. Porque veja bem, a gente faz uma ceia da Igreja Batista, da Vila Muniz, você pode estar participando daqui a pouco também. Mas olha a dificuldade, de repente, juntar uma igreja, Assembleia de Deus e uma Batista junto para fazer uma ceia, uma quadrangular com uma Batista. Não é dificultoso isso? Porque um acha melhor do que o outro. Nós somos preconceituosos. Mas deixa eu te dizer uma coisa, todos nós estaremos um dia no céu, ceando à mesa do Cordeiro. E eu vou te falar, eu não sei quem Deus vai colocar do teu lado e nem do meu lado. Mas eu acho que é melhor a gente começar a se dar bem com todo mundo aqui na terra. Eu acho melhor a gente começar a amar a todos aqui na terra. Sermos sinceros conosco mesmo, assim como Paulo foi. Paulo foi, olha, por mim, todo judeu era salvo, a minha raça. Mas, por amor a Deus, por obediência a Deus, eu vou pregar a todos os gentios. Abra mão dos seus preconceitos. Deixa Cristo te transformar. Você não merece ser salvo. Eu não mereço ser salvo. A graça onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Amém? Amém. Nesse momento, gente, se você está preparado para participar da ceia, pegue seus elementos, junta a tua família. Quero chamar o pessoal do louvor para estar vindo aqui. Deixa eu guardar aqui minha Bíblia. E vamos participar dessa ceia. Não é pastor, na igreja, não, gente, participe. Ceia é comunhão. E sabe que interessante? A comunhão, ela envolve uma série de situações que nós temos que abrir mão. Entende? É estar com alguém que você apenas quer estar. Ou estar com alguém que você não quer estar, mas porque o Pai mandou. Vamos estar nesse momento pegando, por favor, amor, pedir para que a minha diaconisa Mariana, mais conhecida como Mari, que eu vou tomar uma bronca depois porque eu falei assim, vai estar servindo. Pode dar para ele entender? Isso. Vocês vão cantar? Não, qualquer um pode. Qualquer um que vocês cantarem. Vamos estar. Deixa eu ver, peraí. Peguem aí. Qual que é os dois já? Consegue? Aí. Diegão, deixa aqui do ladinho.
Vamos fazer diferente, vamos orar. Vamos orar para facilitar? Senão, tadinho, eu vou judiar demais do pessoal aqui. Aqui, ó. Aí. Gente, é apenas um símbolo, mas é um símbolo que traz muita coisa à nossa memória. Esse sangue de Cristo na cruz não foi apenas para os brancos, não foi apenas para os negros, não foi apenas para os ricos ou para os pobres, não foi apenas para o pessoal da direita ou para o pessoal da esquerda, não foi apenas para o pessoal que torce para o Corinthians ou por Santos. Esse sangue foi para todos. Essa carne foi dilacerada não em benefício de um e não de outro, mas para toda a humanidade. Porque é onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. É por essa graça que eu e você somos salvos. Vamos fazer uma oração. Estarei fazendo uma oração pelos dois elementos. Após isso, vamos comer. Vamos elevar a Deus nossos pensamentos. E depois vamos cantar um último louvor. Vamos orar. Pai querido, obrigado a Deus por esse tempo, Pai. Obrigado por Tua palavra. Obrigado a Deus por o Senhor ter permitido que esse texto de Paulo, onde ele abre o coração, onde ele mostra até uma parte preconceituosa dele, mas a gente vê como isso foi mudado. Porque nós somos assim, ó Pai. Deus, nos perdoe, porque muitas vezes podemos achar muito bons, mas temos tanta coisa ruim dentro de nós. Nos perdoe por às vezes queremos escolher quem será o nosso irmão no céu. Mas nos ajude a aceitar quem serão os nossos irmãos nos céus. Pai, nos ajude a pregar a todos, mesmo que sejam aqueles que nós não queremos. Nos ajude a entender que a graça do Senhor é para todos e por todos. Obrigado pelo sangue do Senhor derramado na cruz a nosso favor. Obrigado pelo corpo do Senhor que foi dilacerado na cruz a nosso favor. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Podem comer o pão e podem tomar o cálice. Deus amado. Ô Senhor Jesus, como aperta o coração não poder estar junto aos irmãos para participar, ao restante dos irmãos da nossa igreja. Mas Pai, sabemos que o Senhor está em cada lar. O Senhor sabe o que cada um precisa, o Senhor sabe o que cada um está passando, ó Deus. Senhor Jesus, não permita que desanimemos, ó Pai. Não permita que a gente perca a fé ou a esperança, mas nos fortaleça para juntos passarmos esse momento tão difícil. Muito obrigado. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pessoal, vamos cantar mais um louvor com eles aqui. Cantem, pessoal. Depois de terminar esse louvor, Vivi, você faz a última oração? Vivi fará a última oração e estamos terminados. Até quinta-feira, se Deus permitir. Só mais uma coisa que eu esqueci. IBVM Kids, vou lançar amanhã, tá bom? Será amanhã, lá na página do YouTube, acompanhe. Então, o IBVM Kids será lançado à parte, tá, irmãos? Tá bem legal, então tá ficando bem grande, vou fazer a parte. Amanhã, pode mostrar para suas crianças, tá bom? Deus abençoe grandemente, vamos adorar a Deus mais uma vez. Beijão. Não tenha medo, tenha esperança. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada
Pai, que o Teu sangue nos lave a cada dia, ó Deus. Que possamos a cada dia estar confessando os nossos pecados ao Senhor, ó Pai, nos arrependendo, ó Deus, e sendo purificados, ó Pai, pelo Teu sangue, ó Pai. Ó Deus, que a Tua graça esteja nos cobrindo a cada dia, que o Teu Santo Espírito esteja nos consolando, ó Pai, a cada momento, ó Pai. Obrigado, Deus, por Tua doce presença, pelo Teu abraço, ó Pai, quando nós tanto precisamos, ó Deus. Obrigado, Pai, por podermos caminhar com o Senhor, por podermos sorrir junto com o Senhor, ó Pai. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem nos dado. Abençoa, Pai, cada um, ó Pai, que está precisando de uma graça, de uma bênção do Senhor, ó Pai, que o Senhor se manifeste, ó Pai. Obrigado, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém.